I was talking to members of a missionary organization from Eastern Europe. Eu estava conversando com membros de uma organização missionária para a Europa Oriental, Who were interested in translating my book Total Truth into Slovakian. que estavam interessados em traduzir o meu livro Verdade Absoluta para a língua eslováquia. I said parts of the book focus on North America. E eu, Would it really be relevant to other parts of the world? e eu disse para eles, mas grandes partes do livro estão focadas no que acontece nos Estados Unidos. Seria relevante em outros lugares do mundo? They laughed and said, "Where do you think all our missionaries come from?" E eles então riram e perguntaram, de onde é que você acha que os nossos missionários vêm? So it makes sense to start our diagnosis by looking at North American evangelicalism. Então, é bom começar a fazer o diagnóstico olhando para o evangelicalismo norte-americano. It was informed by classic Protestantism, Esse grupo foi informado, nutrido pelo protestantismo clássico, but also developed its own unique twist. mas também desenvolveu as suas peculiares distorções. So let's identify that unique twist and its ongoing impact today. Então vamos observar essas distorções peculiares que aconteceram e aonde isso nos levou hoje. First, the evangelical movement has been highly successful. Highly successful. Em primeiro lugar, esse movimento foi, obviamente, altamente bem-sucedido. You might be surprised to learn that religious adherence in North America has actually increased since colonial times. E você pode ficar surpreso que a aderência à religião nos Estados Unidos tem sido sempre crescente desde os tempos da colônia. The stereotype that the colonial era was highly religious turns out to be false. E o estereótipo de que a América colonial era altamente religiosa, na verdade é um estereótipo, é uma imagem falsa. And the stereotype that in modern times religion is withering away is likewise false. E o estereótipo que nós temos também do que é essa religiosidade hoje na América também é falso. But the sheer rise in religious adherence does not tell the whole story. Mas só esse grande crescimento da aderência religiosa não consegue nos dar um mapa completo da história. This chart shows the sizes of various denominations between 1776, the time of the American Revolution, E esse gráfico nos mostra o número de várias religiões norte-americanas desde os tempos da Revolução, em 1776, and the year 1850, which was the climax of the Second Great Awakening. e até 1850, que foi o clímax do grande reavivamento. Look at the stunning reversals in fortune. Veja como é interessante a reversão que aconteceu. At the time of the American Revolution, more than half of Americans who belonged to a church were Congregationalist, Episcopalian, or Presbyterian, the top three. Até o período da Revolução, essas três primeiras denominações, congregacionais, episcopais e presbiterianos, mais da metade da população pertencia a essas três denominações. By 1850, the Congregationalists had collapsed. Mas em 1850, os congregacionalistas já eram a grande minoria. So had the Episcopalians. Também os episcopais. By the way, why was that? E por que isso aconteceu? They went back to England. Porque eles voltaram para a Inglaterra. Presbyterians grew, but what you see here is not keeping pace with a growing population. Mas os presbiterianos cresceram, mas eles não conseguiram manter a mesma proporção do crescimento populacional. Catholics at the bottom grew, but that was mostly through immigration, not through conversion. E os católicos que estão aí no fim cresceram mais por imigração do que por conversão. So the most striking growth is taking place among the Baptists and the Methodists. Então, o grande crescimento aconteceu principalmente entre batistas e metodistas. Most Methodist preachers went back to England during the Revolutionary War at John Wesley's command. A maioria dos pregadores metodistas voltaram
para a Inglaterra por uma ordem do próprio John Wesley durante aquele período da guerra. So after the war, they had to start over and yet look at the phenomenal success. E depois eles tiveram que recomeçar o processo e tiveram um sucesso fenomenal. And if this chart were to extend to 1900, E se esse gráfico fosse até os anos 1900, you would see the Methodists being overtaken by the Baptists. você veria os metodistas serem ultrapassados pelos batistas. So why did some groups grow while others crumbled? Então, por que alguns grupos cresceram enquanto outros diminuíram? The answer, in a nutshell, is that the winners were the evangelical groups who were active in the revivals of the First and Second Great Awakenings. A resposta resumida é que alguns desses grupos cresceram tremendamente nos chamados reavivamentos. Their methods worked especially well on the frontier, and through most of North American history, there was always a frontier. Especialmente no uso dos métodos reavivalistas e que eles usavam nas fronteiras. E em todo aquele período, os Estados Unidos sempre teve uma fronteira de crescimento. What were frontier conditions like? Quais eram essas condições existentes na fronteira? First of all, it was rough and dangerous. Primeiro, era um lugar difícil e perigoso. Think of it this way. Pense dessa maneira. People were moving west faster than the social institutions could keep up with them. As pessoas se mudavam para o oeste mais rápido do que as instituições sociais podiam acompanhá-las. There were no churches, no schools, no local government, often no families. Large numbers of single men were going west. E então não havia nenhuma igreja, nenhuma escola, não havia um governo local e frequentemente não havia uma família, sempre era um indivíduo. In fact, many of the people moving west were drifters and people in trouble with the law, fleeing their past. Na verdade, a maioria das pessoas que se moviam na direção da fronteira eram bandidos, pessoas que tinham problemas com a lei, andarilhos, fugindo do seu passado. So when you think of the frontier, think Dodge City. Então, quando você pensar na fronteira, pense em Dodge City. As one book puts it, Como diz um livro, towns were filled with drifters, gamblers, confidence tricksters, whores, and saloon keepers, and they were without churches, schools, or respectable women. as mulheres foram cheias com vagabundos, jogadores, trapaceiros, prostitutas e botequineiros. E eles estavam sem igrejas, escolas ou mulheres respeitáveis. So the question was, how do you make an effective religious appeal to people like this? E a grande pergunta é como é que você faz um chamado efetivo ou eficaz a essas pessoas? The answer is you do exactly what the Methodists and Baptists did in the revival movements. E a resposta é você faz exatamente o que os batistas e os metodistas fizeram naqueles movimentos reavivalistas. You grab people by the throat with an intense emotional experience, Você agarra as pessoas pela garganta, pelo pescoço, com uma experiência emocional poderosa, which persuades them of the power of the supernatural, que os persuade do poder do sobrenatural. and you tell them to stop drinking, stop shooting each other, and live straight. E você então diz para ele, pare de beber, pare de matar os outros e viva uma vida direito. This kind of intense emotional conversion experience is exactly what the camp meetings of the First and Second Great Awakenings aim to produce. E esse tipo de resultado é exatamente o que aquelas pequenas reuniões ao ar livre tinham como alvo durante o movimento reavivalista. No profound teaching, Não havia ensino profundo, no high church ceremonies, não havia cerimônias religiosas oficiais, no theological discussions. não havia discussões teológicas. Instead, simple vernacular language Ao invés, havia simples linguagem comum, with lots of theatrics to move people's emotions. juntada com muita teatralidade
para mexer com as emoções das pessoas. Now, another key to success on the frontier is you have to be there. Outra chave para se ter sucesso na fronteira é que você tinha que estar lá. You have to be willing to leave the cities and minister to rough people living rough lives. Você tinha que estar disposto a deixar as cidades e ministrar a pessoas rudes vivendo vidas duras. The established clergy were not willing to do that. E os pastores, os ministros das religiões estabelecidas, eles não estavam dispostos a fazer isso. By contrast, the Methodist circus preachers became a legend on the frontier. Mas, por outro lado, os pregadores metodistas itinerantes, eles acabaram por se tornar uma lenda nas fronteiras. They traveled constantly. Eles caminhavam constantemente. Most were single. You couldn't have a family and be on the road that often. A maioria eram solteiros, não tinham famílias, They worked for almost no money não tinham quase nenhum dinheiro and braved terrible conditions and bad weather. e suportavam condições terríveis e um clima também terrível. During particularly bad storms, it used to be said, E durante alguns das piores tempestades, costumava-se dizer o seguinte: "There's nobody out tonight but crows and Methodist preachers." Nobody out tonight. Hoje não tem ninguém, só temos os abutres e os pregadores metodistas. Os corvos e os pregadores metodistas. So, when we look at the growth of religious affiliation in North America, Então, quando a gente olha para o crescimento da afiliação religiosa na América do Norte, it was not among the respectable established churches. ele não aconteceu nas igrejas bem estabelecidas e respeitáveis naquele momento, It was among the evangelical groups. mas aconteceu no meio dos grupos evangélicos. And the same pattern tends to continue today, not only in the US, but around the globe. E o mesmo padrão continua a acontecer hoje, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. If this is the good news, what's the bad news? Se essas são as boas novas, quais são as más notícias? What happened along the way to the evangelical mind, to the understanding of Christianity as a complete worldview? O que aconteceu então nesse caminho com a mente evangélica com relação a uma visão de mundo? The answer lies in some of the same methods A resposta é que alguns dos mesmos métodos that were so successful in getting conversions que foram tão bem sucedidos para ter aquelas conversões, the other side of the coin is that they often contributed to a climate of anti-intellectualism. é que esse movimento ele contribuiu para um clima de anti-intelectualismo. Second, the